Olá, estamos começando mais um Pod Sim com o Milton de Araújo, o podcast dos 5 comerciários de Jundiaí região. Eu sou a Caíta e já estou aqui do lado do apresentador Milton de Araújo, que é presidente do sindicato. Está aqui conosco também os nossos convidados de hoje, da área do direito. E não é ninguém mais, ninguém menos, gente, do que o presidente da OAB aqui de Jundiaí, o Daniel Martinelli, que está aqui nos honrando com a sua presença, acompanhado da secretária-geral adjunta da Ordem, a Jéssica Viana, que também trabalhou aqui no sindicato, no nosso corpo jurídico aqui, fazia o atendimento coletivo, né, doutora? E o individual também. Isso, individual também. Então, ela trouxe aqui o presidente para participar do nosso podcast, conversar um pouco com a gente sobre direito e, entre outras coisas, sobre trajetória jurídica, carreira, para inspirar você, comerciário, a talvez trilhar uma outra profissão, estudar direito, que é uma área muito bela, e hoje ele vai contar aqui para a gente como que é, né, ser presidente da UAB. Eu vou passar para vocês rapidamente o currículo dele aqui. Ele é empresário, né, advogado, sócio do escritório Martinelli Advogados Associados, foi eleito presidente da 33ª Seccional de Jundiaí, da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, com 3.052 votos. Formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, em Marketing pela ISPM e em Direito pelo Grupo Anchieta. Olha só, presidente Milton. Gente, olha aí Olha o pra você ver. peso. Olha a responsabilidade. Tá vendo? Para mim é uma satisfação imensa estar realmente o presidente da UB aqui com a gente, o nosso amigo e querido Daniel Martinelli, um jovem, bem jovem mesmo, viu? É. Isso eu acho que talvez tenha, não sei, talvez os 39, Não não é chegou bom? nos 40 39 ainda. anos aí, já o nosso presidente da UB. E para mim é um privilégio, Jéssica, você está aqui também acompanhando o presidente como primeira secretária lá, acho que secretária-geral, não é isso mesmo? Isso. Para mim é uma satisfação estar você aqui, a gente conversar e se ver novamente, que você foi nossa funcionária aqui do nosso sindicato. Então, para mim é um prazer imenso ter vocês dois aqui. Seja bem-vindo ao nosso Pode Sim. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e, como conversei com vocês no início, estou admirado com a estrutura que tem o sindicato. Estão muito bem assistidos os associados. Estamos aqui para responder o que vocês quiserem, né, Jéssica? Sim, Obrigado. com certeza. Agradeço também a oportunidade, né, de voltar aqui e estar com vocês nesse lugar que tanto me fez bem, que eu trabalhei durante 7 anos, então faz parte da minha história. Tá em Ótimo, casa, satisfação é nossa. Seja bem-vindo, tá? Vocês estão em casa, sintam-se em casa. E nosso bate-papo hoje aqui vai ser sobre carreira, né, para inspirar os comerciários aí sobre como é essa carreira jurídica. E como um jovem de 30 e poucos anos, né, vamos dizer assim, se tornou presidente da ordem. O senhor quer... O senhor não, né? Já combinamos aqui de chamá-lo de você, né? Por Porque favor. você se formou em educação física, em marketing, e aí fez direito, se formou e chegou à presidência da ordem com quase 80% dos votos dos advogados aqui da região. Como que é isso para você? Passar por essa trajetória, mudar de área, né, e chegar a um cargo tão elevado assim? Como que foi essa passagem para você? Foi uma experiência de vida. Então, eu iniciei minha carreira como educador físico, fui fazer faculdade em Campinas, na Unicamp, me formei bacharel e licenciado, então poderia atuar tanto no esporte de alto rendimento quanto nas escolas, e optei por ir para o caminho do marketing esportivo. Então, fiz a pós-graduação em administração e marketing do esporte na ESPM, onde convivi com pessoas que estavam organizando a Copa do Mundo no Brasil, empresários, jogadores. Foi uma experiência também muito boa, que sempre foi minha paixão, foi esporte. Mas eu digo que eu tentei fugir do direito, mas não consegui. Porque o meu pai, João Carlos Martinelli, foi um advogado muito importante da nossa cidade e tinha já um escritório com 4 décadas de atuação. E eu fui fazer direito mais no sentido de auxiliá-lo, no sentido de tentar com que ele trabalhasse um pouco menos e depois conseguisse aproveitar um pouco a vida. E deu certo. Eu fiz a faculdade, continuei durante a faculdade, eu trabalhava com a área de marketing esportivo, mas chegou um momento que eu tive que me dedicar exclusivamente ao escritório. E eu digo que em 1 ano eu tive uma experiência de 5 na advocacia, porque o objetivo era, se meu pai precisasse, eu estar apto. E ele precisou, e aí eu
assumi o escritório junto com ele. E foi muito gratificante pessoalmente para mim, porque eu tive um outro nível de convivência com meu pai. Antes era uma relação de pai e filho, passou uma relação de sócio e amigo. E foi assim até o fim da vida dele, que infelizmente ele faleceu ano passado. Ai, meus sentimentos. E com isso, me convidaram para participar da OAB em 2022, numa chapa de oposição. E nesse convite me ofertaram, né? Disseram que eu cairia bem como secretário-geral. E topei esse desafio no momento de pandemia, de muita reflexão, de dar nossa contribuição para a sociedade, de dar a contribuição para a classe. Uma profissão que sempre me acolheu, que direto ou indiretamente todas as oportunidades que eu tive na vida estão vinculadas com o direito. E eu optei por topar esse desafio. Fiquei 3 anos na Secretaria-Geral da OAB Jundiaí, aprendi muito sobre a instituição ali, porque a Secretaria-Geral é o coração da instituição, é onde você caminha com todos os projetos, com todas as demandas da advocacia. E a partir desse trabalho, acho que eu me enfiei de cabeça com tanta intensidade que fui qualificado para concorrer à presidência. E não venci sozinho, não fui eleito sozinho. Somos uma diretoria de 5 pessoas, sendo que eu sou presidente, Rafaela Lemos, vice-presidente, Roberta Zoni, secretária-geral, a Jéssica, nossa secretária adjunta, que pegou o finalzinho da gestão passada, após uma renúncia, convidamos a Jéssica para assumir a secretaria adjunta e ela continuou, e o Luiz Neres, tesoureiro. Então, uma eleição que conseguimos uma chapa única pela primeira vez em 30 anos, em Jundiaí. Sempre houve muita briga, muita disputa para a diretoria da OAB de Jundiaí. E com esse trabalho sempre de inclusão, um trabalho de democratizar a OAB, de ter espaço para todos, conseguimos fazer uma união, mostrar que a advocacia de Jundiaí está num momento de pensamento muito consolidado do melhor para a classe e não em disputas pessoais. Entendi, olha, isso é muito Daniel, bonito, muito né? bonita a sua história, hein? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Muito bonita mesmo. Realmente, eu acho que passou por muitas para poder chegar aí. A gente percebe isso, então realmente você está de parabéns. E sou um pouquinho inquieto, então não sei se a advocacia vai ser o último passo. Eu Olha aí, gosto tá de mudanças e Tá acho no que... começo da vida, hein? Tem Não, um caminho não para trilhar tanto no ainda. começo, não. Mas acho que a mudança é bem-vinda em muitos momentos e faz bem. Acho que se você fica fazendo a mesma coisa há muito tempo, eu não gosto muito. Então, vamos ver quais serão os próximos passos. Mas Deve acho ser geminiano, chefe. Será? Geminiano tem essa mania, né? É isso não, né? Ó, tá, não, tá eu bom. Então você errou. sou de leão, não sou muito ligado nessa questão, tá mas sou de certo. leão. Bom, você falou em humanizar esse sentido da ordem, de estar trazendo, humanizar a ordem, né? Trazer um aspecto assim mais humano para a diretoria da ordem. Nós sabemos aqui que a Jéssica Viana, a doutora Jéssica Viana, ela foi presidente da Comissão de Igualdade Racial da ordem. E hoje ela está na Secretaria-Geral, que é um cargo de peso importante na ordem também. Como que foi essa escolha, Jéssica? Caiu na sua mão, no seu colo assim também? Ou eu tenho certeza que foi por capacitação? Mas isso eu acho que é importante, né, para trazer para o quadro da OAB. Uma pessoa que foi de uma comissão que trata de assuntos humanos, né, de desigualdades, que luta por igualdade. Então, como que foi para você e como que está sendo para você estar à frente da Secretaria-Geral? Jéssica, antes que você responda para a Caíta, a gente sabe que você trabalhou aqui muito tempo com a gente. Quando a gente trouxe você tinha um escritório, realmente, eu acho que um escritório bem conceituado aqui na Ponte São João, veio com a gente, saiu, e agora você realmente está na OAB. O que ela perguntou está correto, mas eu gostaria que você falasse a sua A participação aqui no sindicato. trajetória também, Porque você até trabalha chegar na numa OAB, entidade como que você sindical, chegou, porque né? chegou, como que você precisou atropelar alguém ou não, que a gente Matar conhece alguém. que você não atropela ninguém, mas eu gostaria de saber de você. Olha, foi muito interessante, porque realmente eu acabei entrando aqui também no sindicato de uma forma um pouco inesperada, porque eu já tinha meu escritório, eu já estava iniciando na minha carreira como advogada, mas eu tinha essa vontade de trabalhar em uma instituição, porque eu não tinha uma experiência prévia, né? Então, eu sentia essa necessidade de ter essa experiência. Então, eu vim aqui, fiz a entrevista
E foi muito legal que eu recebi já o feedback no mesmo dia da doutora Angélica, que fez a entrevista comigo. E acabou que eu fiquei durante 7 anos, né, aqui no sindicato. Então, com certeza, toda a bagagem que eu tenho até hoje foi graças ao sindicato. Foi aqui que eu aprendi, foi aqui que eu evoluí, né, que eu tive toda essa oportunidade. Então, foi muito importante para mim essa trajetória. Em relação à OAB, eu fui incentivada através dos colegas de trabalho aqui do sindicato mesmo. Olha. Então, tinha uma amiga minha, a doutora Caroline Rossi, que já participava e me chamou para participar também da Comissão de Direito do Trabalho. Então, eu entrei na OAB para participar da Comissão de Direito do Trabalho e aí é como o Daniel disse, você entra, de repente você começa a se envolver com os projetos que existem lá dentro, né? Então, dessa Comissão de Direito do Trabalho, eu passei a participar da Comissão de Igualdade Racial, passei a presidir essa Comissão da Igualdade Social, a Igualdade Racial, desculpa, e aí, nesse meio tempo, eu acabei recebendo esse convite para integrar a diretoria, porque houve uma renúncia de uma das diretoras, e aí caiu de paraquedas mesmo. É a pessoa certa. Aí eu aceitei, eu falei, eu vou aceitar. Eu falei, espero que vocês tenham muita paciência comigo, né, porque eu sou nova, não falando entendo. que não precisa ter paciência. Não entendo muito bem como funciona essa parte, mas assim, estou disposta a aprender. Da mesma forma como eu cheguei aqui no sindicato. Eu falei, olha, eu não tenho experiência nessa área, mas estou disposta. E aí, da mesma forma que eu fui recebida aqui no sindicato de braços abertos, a OAB também me recebeu. E depois recebi um novo convite, né, para permanecer na chapa, disputar essas eleições. A gente conseguiu unificar os interesses aqui da cidade e conseguimos, né? Estamos aqui agora representando a nossa classe também. Preciso fazer uma retificação. Parabéns para você também. Preciso fazer uma retificação, não caiu nada de paraquedas. Não. Né? Foi muito merecimento. É competência, né? A Jéssica é uma pessoa que agrega muito quem está em torno dela, se dedica, trabalha, muito querida por todos. É só ver quando a gente chegou aqui, para chegar nesse andar, a gente teve que parar em mesa, porque todos cumprimentaram a Jéssica. Sim. E é merecimento, não foi paraquedas. Muito querida. Realmente, você falou, Jéssica, que a doutora Angélica te deu um feedback, né? Para quem está nos ouvindo, que não conhece, não sabe quem é a doutora Angélica, a doutora Maria Angélica Campanheri é a nossa coordenadora jurídica aqui do sindicato. É uma mulher fantástica, que inclusive idealizou a Secretaria da Mulher, que atende hoje denúncias de assédio, né, no trabalho, muito importante também, e advogadas capacitadas, aliás, 90% do nosso quadro jurídico aqui é de advogadas, então essa escolha aí da doutora Angélica de te dar o feedback é justamente para valorizar a mulher no direito, né, que é um papel importante. E tem mais de uma mulher na diretoria da Ordem, né? Sim, nós somos em 3 mulheres. Sou eu, né? A doutora Roberta Zoni, que é a secretária-geral, e a doutora Rafaela Lemos, que está como vice-presidente também. Então, somos a maioria também na OAB. Eu digo que eu falando é meio complicado, porque sempre que eu administrei algumas empresas, sempre quando eu peguei tinha mais homem que mulher. Quando eu entreguei a chave, entreguei com mais mulheres do que homens. Sábio. E o sindicato não é diferente. Eu acho que o sindicato, ela já falou dos advogados, mas eu acho que o meu quadro todinho entre 63 pessoas, eu acho que 70% a 80% são mulheres. E temos na advocacia, as mulheres ultrapassaram os homens em número de advogadas, então as mulheres já são maioria, só que agora precisamos igualar nos cargos de gestão e nos cargos de diretoria e sociedade nos escritórios. Então, existe um trabalho para isso, existe a comissão das mulheres advogadas, tanto em âmbito estadual quanto aqui, que justamente visa a igualdade de gênero, para que as mulheres que já são maioria na profissão também sejam, pelo menos, meio a meio nos cargos de gestão, diretoria. De liderança, né? Importante. Daniel, eu falei que eu tenho facilidade realmente de administrar mais mulheres. Não é que eu estou tirando a qualidade dos homens. Os homens têm muita qualidade também. Senão vai nos ouvir aí, o homem tem muita qualidade. Eu imagino assim, no meu ponto de vista, a mulher inteligente pensa rápido. Ela pensa mais rápido do que o homem. O homem tem a sua inteligência, pensa, mas é mais lento um pouquinho, no meu ponto de vista, tá? Por isso que realmente eu tenho sempre onde eu estou, eu tenho mais mulheres ao redor de mim. Tenho mais... Eu consigo administrar melhor as mulheres, e aí eu acho uma facilidade melhor para mim administrar mulheres do que o homem, por isso. E as mulheres... Não tirei a qualidade dos homens. Obrigada pela parte que nos toca, né? Com certeza. Mas pode tirar, porque as mulheres têm sempre um desafio a mais que os homens. Numa sociedade que hoje estamos caminhando, mas ainda muito machista, com desigualdades salariais, inclusive para cargos iguais, as mulheres têm sempre um desafio maior
para alcançar um êxito na sua carreira. Então, Verdade. tem que valorizar isso mesmo. Doutor Daniel, falando, o sindicato defende, né, e o direito da mulher, a igualdade e tudo mais, mas nós temos aqui alguns projetos de incentivo ao esporte, né? Eu vejo que você vem dessa área também, um pouco sobre o esporte. Eu queria que o senhor falasse como que o jovem hoje que pratica esporte ou que não pratica, qual a importância do esporte na vida de um jovem, de um estudante, né, ou de alguém que está fazendo faculdade, porque nós já recebemos aqui o Cris, né, o vereador, o Cris Lopes, ele também pratica esportes, ele diz sobre disciplina, ele comenta muito sobre isso, né, a importância do jovem estar no esporte. O senhor tem algum projeto, desenvolve alguma coisa nessa área, ou tem alguma ideia para Jundiaí, como que seria melhor incentivar o esporte aqui? Ô Daniel, antes que você responda, eu já não digo nem no meio do jovem, eu digo no meio da sociedade. Porque hoje, muitas vezes a gente vê na academia aí, tem um senhorzinho aí que tá, e ele, por que tá? Que é pela saúde, pela vida. Então, isso realmente eu gostaria que você colocasse, isso que falasse pra gente aqui em pauta, tanto do jovem como das pessoas e dos... Não, o pessoal brinca que, assim, na minha vez de envelhecer, mudou o padrão. Então, as senhorinhas agora não estão mais em casa, né, varrendo o quintal. Agora elas estão lá na academia, fazendo pilates. Eu falei, não, logo na minha vez de envelhecer, mudou o padrão. Então, queria que você explicasse, assim, essa prática esportiva, né? Agora você vai me fazer eu ter que me remeter a 10 anos, porque eu já estou fora dessa área. Mas, como eu disse, sempre foi uma paixão para mim o esporte e foi algo que eu me dediquei muito tempo, tanto do estudo como profissional. O esporte é importante para vários aspectos. A gente tem um aspecto físico, para, como vocês mencionaram, um envelhecimento com mais qualidade de vida. Já tem estudos que comprovam que a musculação, exercícios com peso, são essenciais para que a pessoa idosa tenha mais massa muscular, tenha mais massa óssea e evite doenças e quedas e consiga ter uma vida com mais independência. E para o jovem é importante não só pelo aspecto físico, aspecto psicológico. Então, o esporte gera muitas questões psicológicas, de hormônios, de sensações, assim como sociais, que o esporte gera uma interação social, daí nessa interação você tem trocas de experiências, você tem empatia, vive a sensação, vive a derrota, vive a vitória, aprende a lidar com isso, que às vezes muitas pessoas não sabem lidar com uma derrota, com uma frustração, ou também não sabem ganhar, que quando ganham parece que os outros não prestam. E o esporte também tem uma questão social não só para a pessoa, mas para a sociedade, porque já tem também estudos que mencionam que cada real investido em esporte, você economiza 3 em sistema carcerário, porque o esporte tira as crianças e os jovens das ruas e nas ruas aprendem coisas erradas. E no esporte aprendem a ter disciplina, que é de você sempre estar todo dia ou algumas vezes por semana praticando e tentando novamente fazer a técnica do futebol, fazer a técnica do basquete, do vôlei, e ensina que se você perseverar, você pode conquistar, alcançar, ultrapassar desafios. Então você pode aprender um gesto novo, você pode aprender uma modalidade nova e você pode vencer campeonatos, você tem diversos benefícios ali que o esporte proporciona. Então, o esporte só traz benefícios, tanto para a pessoa individualmente, quanto para a sociedade. E eu hoje não estou mais atuando nisso, mas o máximo que eu posso incentivar a prática esportiva, seja para uma criança, seja para um idoso, eu incentivo as pessoas ao meu redor, incentivo praticando também, convivendo com isso sempre. Olha que bonito. Do jeito que eu gostei, tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo realmente gostou do que ele falou agora, hein? Praticar o esporte para a saúde e vida. Eu acho que estudar direito é muito difícil, né? De uma certa forma, o esporte ele te dá essa disciplina, né? Porque não é fácil, tem que ler bastante, tem que ter disciplina, tem que estar atento, né? Estar saudável, sadio, com o físico em dia, acho que ajuda um pouco, né? Para quem está pensando em estudar direito. Aliás, como você transitou muito em áreas totalmente diversas, que incentivo que você dá para o comerciário que está ouvindo, por exemplo? Eu estou aqui na loja, mas eu estou pensando em fazer uma faculdade. Aliás, o sindicato tem muitos incentivos para quem quer fazer faculdade, dá muitos descontos, inclusive na Unianchieta
Nós temos descontos aqui para quem quer estudar. Para quem quer estudar direito, qual é o seu incentivo? A pessoa que está no comércio hoje, como é que faz para começar? Porque muitas vezes ela não se sente capacitado ou acha que não vai conseguir. O senhor hoje está na presidência da ordem, né? E veio traçando aí várias trajetórias. Como que é? O que o senhor diria para esse comerciário? Caíta, essa pergunta que você fez para o Daniel, eu acho que serve para os dois. O Daniel comenta agora e depois A Jéssica também, né, Jéssica? Isso aqui, porque ela, como uma ótima advogada também e dona de escritório, realmente acho que é importante Foi a também. primeira faculdade que você fez, né? Direito, você tem outras? Não, eu fiz só direito mesmo. Fez só direito. Você trabalhava com o que antes? Eu trabalhava como secretária de uma igreja. Olha aí, Igreja Católica? Eu era Nossa. secretária da igreja. E aí, depois, né, nesse meio tempo que eu trabalhava lá, eu comecei a cursar o direito. O direito. Então, logo depois eu já comecei o estágio, atuei no escritório Alguém e te depois vim pra cá. incentivou, alguém te falou, como no caso do Dr. Daniel, foi de família, né? O pai dele incentivou e ele teve essa visão. E no seu caso, tinha alguém que era advogado na sua família? Não, na minha família não. Então já deixa logo a Jéssica falar e depois acho que é melhor. Aí fiquei Pode ser, curiosa sim. agora. Ah, legal. É. Então, na Pode minha ser. família não tem ninguém da área do direito. Inclusive, eu sou a primeira formada da minha família. Meus pais infelizmente não conseguiram nem terminar o ensino superior por situações da vida, né? Precisaram trabalhar, depois minha mãe cuidar dos filhos. Então, eu fui a primeira filha formada. Então, a primeira da minha família. Então, já é uma responsabilidade muito grande. Em relação à escolha pelo direito, eu acho que deve ser mesmo pelo perfil. Quando eu estava na escola, eu fazia aqueles testes vocacionais, né, para saber qual era a área que eu mais me identificava. E sempre dava direito, sempre dava direito. Então, eu falei, eu acho que é isso. Não sei muito bem o que é, né? Falei, não sei muito bem o que é, porque eu não tenho contato com a área, não tenho parentes, não tenho conhecidos que atuam, mas, assim, vou seguir o que está aqui nesse teste, né? Foi. E esse teste foi bem bacana, que eu fiz uma vez até com um psicólogo e tudo mais. Então, eu falei, eu senti aqui uma veracidade. Vou seguir, então, nessa área. Mas, assim, se também não fosse aquilo que eu me identificasse, trocaria, sem problemas nenhum, né? Porque hoje em dia não tem mais um tempo para você fazer uma faculdade, para você iniciar um estudo. Se você não gosta, é só trocar. É simples, não precisa ter aquela cobrança, né? De, começou isso, tem que seguir até o final. Então, era uma coisa que eu tinha muito leve dentro de mim, que se eu não gostasse, eu poderia trocar. Então, através desse teste, decidi seguir nessa carreira pela área jurídica mesmo e estudei bastante e tudo mais para conseguir uma bolsa, né? Porque como eu já vim de uma família bem humilde, eu não ia ter condições de pagar uma faculdade. Então, eu fiz um tempo de cursinho comunitário aqui na cidade de Jundiaí, que se chama Chico Poço. Eles fazem um trabalho incrível. Você estuda de forma 100% gratuita, eles te ajudam, assim, em todas as áreas. E aí, consegui minha bolsa de 100% na faculdade. Então, eu fiz a minha faculdade e depois consegui, né, entrar na área, trabalhar aqui no sindicato. Então, para quem está pensando em entrar, eu aconselho a Como pessoa... que é o nome do cursinho? Chico Poço. Chico Poço? Isso. É uma ONG que é aqui na cidade de Jundiaí que eles atuam. Muito, muito interessante o trabalho deles, viu? É muito bom mesmo. Legal. Professores super gabaritados e que realmente te ajudam em todos os aspectos, desde do auxílio psicológico a todas as matérias ali que você vai enfrentar pela frente dentro de um vestibular, né? Então, para as pessoas que não têm condição, e hoje em dia um vestibular, a gente sabe que FUVEST não é fácil, para você prestar a Unicamp também não é fácil, o próprio Enem também está bem complexo, né? Então, é um estudo, assim, muito direcionado para o curso que você quer fazer e para a faculdade que você quer entrar. Então, através desse cursinho, na época, né, eu consegui passar em todas as faculdades que eu prestei. Então, eu passei na USP, passei na Unicamp, Mas como eu escolhi o direito, eu fui para a PUC. Tem que ter um cérebro privilegiado também, né? Tem que... Assim, mas é graças ao auxílio mesmo. É muito apoio, tanto da minha família, né? Como o apoio dos professores que eu tive lá. E na época, como eu já tinha optado mesmo pelo direito, eu falei, vou fazer a PUC. E assim, gostei bastante, decidi permanecer nessa área. Então, o meu conselho para quem quer iniciar
é que a pessoa vá em frente, independente da situação dela, seja situação financeira, seja questão familiar. Hoje em dia tem muitos métodos para que a pessoa consiga concretizar esse objetivo, né? Às vezes, através de uma bolsa ou através de um desconto, né? Com essas parcerias que o sindicato fez também. Então, acaba sendo que o estudo hoje em dia está muito mais acessível. Então, se a pessoa quer, ou às vezes não tem muita certeza, a minha dica é, vai. Só Vai e depois descobre. Se por acaso não for exatamente isso, dá para trocar, não tem problema. Então, eu acho que o meu conselho é esse, a pessoa Olha que seguir em bonito. frente. É assim, doutor? Olha que se vê. Viu? 4 incentivos eu escutei agora. Um foi ela ter fé nela mesma, acreditar nela mesma. Família simples, como ela quis falar, não tinha por correr, então vai ser em mim mesmo, ou tudo ou nada. Então isso aí foi muito importante. Correu atrás, né? Eu incentivo que a pessoa tem que realmente, que ela falou que a pessoa tem que correr atrás. É. Se botar Tem o que pé correr na rua, atrás né, dos seus Atrás. interesses. Porque se não correr atrás dos seus interesses, quem que vai correr para você, para mim? Tem que ser eu mesmo. Então, parabéns, viu? Parabéns. Parabéns. Obrigada. De verdade. Isso que você falou agora para o jovem que está começando agora foi um incentivo para a sociedade, foi um incentivo muito bom e eles estão nos ouvindo. Muito importante. Bom, parabéns, já pela sua trajetória. Aproveitando. E primeiro parabenizo pelo incentivo. Todo incentivo ao estudo deve ser enaltecido. Então parabéns por esse incentivo sim. com os benefícios que os associados têm. Eu acho que da minha parte o exemplo que eu posso passar é que pode mudar. Você pode mudar. Nada é para sempre, nada é definitivo. Então a mudança de carreira nunca é fácil. Você está estudando um assunto, você está tendo experiências nessa área e, de repente, você vai para algo que você via completamente 180 graus e nunca viu, não tem familiaridade. Então, é difícil, não é fácil a mudança, mas muitas vezes é necessária. Então, quando eu fiz a transição de carreira, eu fiz a faculdade de Direito, eu comecei com 30 e me formei com 35. E foi uma outra faculdade. Eu já estava mais maduro, não sei se tanto, mas já estava um pouquinho mais. Tá, diferente do que com 18 anos. Exatamente. Eu levei a faculdade de outra forma, conduzi de outra forma. Eu estava lá para estudar, não estava lá para brincar, não estava lá para curtir. Ótimo. Era um outro foco. Enquanto na primeira faculdade você tem as experiências de um jovem adulto, sempre tem as confraternizações e na faculdade de Direito meu objetivo era cumprir o meu papel ali de estudante e passar de ano e aprender o conteúdo e absorver o que eu poderia. Então, você já estuda mais, se dedica mais à faculdade. E essa transição foi também trabalhando. Então, eu nunca parei de trabalhar. Então, quando eu fazia faculdade de Direito, eu tinha meu trabalho na área esportiva e não é fácil também você conciliar estudo e trabalho. É algo que exige muita dedicação e muita disciplina. E perseverança também. Então, dá vontade de desistir muitas vezes, porque você já tem um caminho já que você iniciou e você mudar a rota, dá vontade de você falar, vou voltar para onde eu estava antes, porque é mais fácil, é mais cômodo. E essa ideia da perseverança e de acreditar que você merece algo diferente, sair da zona de conforto é muito importante. Então, estudar e trabalhar não é fácil, mas é recomendável sempre estudar. E o conselho para um jovem é esse. Eu tenho duas dicas que eu sempre falo nas nossas entregas de carteira da UAB. Um é estudar. Você não pode deixar de estudar, porque hoje temos muitos profissionais que não têm, às vezes, o conteúdo básico da profissão, porque só pegam resumos ou só ficam na internet e não absorvem aquele conhecimento de uma forma que seja um expert na área. E o segundo é usar a tecnologia a seu favor, porque hoje na advocacia temos esse debate constantemente sobre a tecnologia, mas a tecnologia não tira o trabalho de quem está antenado, de quem está convivendo e usando ela para ser mais produtivo, para ter um trabalho mais eficiente. Então, a tecnologia veio, não vai dar para a gente fugir, é uma revolução, assim como a história já passamos por várias, só não pode ficar para trás. Então, use a tecnologia a seu favor, use a inteligência artificial para você ser mais produtivo, mas não confie 100% nela. Você precisa revisar, você precisa tem que ter usar, o cérebro usar como também, apoio. né? Na hora do tribunal do júri lá, é você que está lá na sua cara, né? É o homem que está lá, não é
a máquina, né? Então, Exato, e a belo tecnologia, conceito. a inteligência artificial, ela vai fazer o que for comandada. E se você comandar de uma forma errada, o resultado também não vai ser o Uhum. melhor, como a gente tem visto casos de jurisprudências inventadas pela IA. Nossa, E aí isso daí dá com até comandos multa. errados, né? Aí Daniel, tudo estranho. achei muito importante você falar, tocar nesse assunto agora, porque realmente a tecnologia hoje a gente sabe que está muito avançada, está acima de tudo nesse momento. Você falou uma coisa muito importante, quem não correr atrás fica para trás. E realmente acho que a tecnologia já deixou muito trabalhador para trás. Isso é que eu e o meu pessoal aqui, a minha equipe, meus advogados, a gente bate na tecla aqui com os comerciários, porque logo quando pensar que não tem mais trabalhadores dentro do comércio. Fica difícil com a tecnologia que nós temos hoje. Porque é robô para um lado, robô para outro, é na tela da televisão, é na tela do celular, é na tela de ouvido, é tudo. Hoje a gente não se vê mais praticamente as pessoas que era 100% trabalhador no próprio comércio, a gente se vê pouco hoje. Então, o que você falou, bem claro, que eles estejam nos escutando, é que tem que correr e estudar, porque senão fica para trás, não é isso? Isso mesmo. É. Tem que usar Então, como aliado, não como inimiga. exatamente. Porque tem deles que falam, não, sou inimigo da tecnologia, vou ficar para trás, aí emurece e já se quebra logo. Então, o negócio é correr junto com eles, porque se não fizer a parceria, a gente fica e realmente eles vão embora. Isso mesmo. Fica, isso É. mesmo, parabéns. É bem Tem legal. que estudar, né? Tem que usar o cérebro, né? A cabecinha, pensar. Que nem o doutor Miguel Haddad, que veio aqui, nosso convidado, excelente pessoa, que todo mundo conhece aqui em E Jundiaí. advogado também. Advogado, e ele deu uma dica, que ele falou assim, tem que... a inteligência artificial, ela tem que ser comandada por alguém. Então, o homem ele tem que ter esse papel de pensar até nos comandos que ele vai dar para a inteligência artificial, né? Porque se de repente você pensa errado, dá um comando errado, ela te dá uma resposta errada. E aí a indução ao erro é muito grande. Então, a gente ainda tem que ter esse estímulo de pensar, de saber, né, raciocinar sobre as coisas. Como você falou, usar a tecnologia a nosso favor, não deixar que ela nos use, né? Porque inverte os papéis. E falando em estudar, em especialização e tudo mais, nós vimos aqui que você é especialista na área civil, empresarial e imobiliária. Pensando em Jundiaí, que é uma cidade que está crescendo, justamente nessas áreas, inclusive na imobiliária, quais são os desafios na área do direito aqui em Jundiaí, nesse setor? A seu ver, né, o que o seu escritório tem recebido e quais são os desafios? Principalmente na área imobiliária, que está tendo um boom aqui em Jundiaí, né? Como está esse cenário? Sim, a área imobiliária, inclusive, não sou especialista. Eu passei a ter no serviço no escritório de tanta procura que tinha e eu não oferecia. Muita demanda, né? Então, temos um sócio no escritório agora que trabalhou muito tempo no cartório e tem um conhecimento muito vasto na área imobiliária e vem muita demanda. E as demandas são normalmente de regularização do imóvel, porque sempre de comprar um imóvel, você precisa de um corretor e de um advogado. Adquirir um imóvel não é que nem adquirir um carro, adquirir uma joia. O imóvel tem muitas minúcias na lei e que você precisa ficar atento. Muitas vezes a gente acha que é proprietário desse imóvel e publicamente não somos, porque a matrícula do cartório de registro de imóveis não está no seu nome. Às vezes essa matrícula está no nome da pessoa que vendeu para você não fez o registro da sua escritura, ou às vezes até não chegou nem a fazer a escritura no cartório de notas, só fez a promessa de compra e venda, que é um instrumento particular, que não lhe garante a propriedade pública desse imóvel, te garante a posse. Então, chega um momento que você nem percebe esse imóvel não está no seu nome. Nossa. E aí, um problema que acontece corriqueiramente, o vendedor contrai dívidas, e aí vem processos, às vezes trabalhistas, às vezes tributário, às vezes cível, e nesse processo o credor da pessoa que vendeu o imóvel para você penhora esse imóvel, porque na matrícula está como se fosse dele. Aí você vai ter que ir atrás, comprovar que esse imóvel é seu, que você adquiriu, que você quitou, mas vai ter custo com advogado, vai ter custo processual, vai ter dor de cabeça. Então, essa regularização é muito importante. É muito importante que você certifique que esse imóvel vai estar no seu nome, não só na escritura pública, não só na promessa de compra e venda, mas na matrícula e sem nenhum empecilho que te cause problema no futuro. Então, é muito importante procurar um corretor, mas também
ter um advogado respaldando para que você não tenha surpresas no frente. Olha aí, procurem aqui o escritório Martinelli, advogados associados, já fazendo comercial aqui, né? Porque o direito imobiliário é complicado e ninguém se dá conta de quão complicado pode se tornar a vida se ela não se atentar a essas questões, né, doutor? Isso, me precavendo de questões éticas, procure um advogado ou uma advogada, não um escritório. Pode ficar tranquilo. Tá correto. Daniel, você está com quanto tempo em Jundiaí? Eu nasci aqui em Jundiaí. Você nasceu em Jundiaí. Porque você falou em Campinas, eu achei no começo que você era de Campinas com seu pai. Não. Seu pai teve comércio, você teve escritório aqui em Jundiaí. Sim, aqui em Jundiaí. Ah, ótimo, parabéns. Eu pensei que era realmente de Campinas. Então, já que você nasceu em Jundiaí, mora em Jundiaí, você conhece tudo de Jundiaí. Eu acho que eu vou partir um pouquinho pro lado político, hein? Ah, vamos Cuidado. lá. Não tem problema? Vamos lá. Não, vamos supor, porque a Estamos gente aqui. vê que você realmente é uma pessoa estudada, pessoa que realmente já conhece muito bem de Jundiaí, mas se você tem um dia alguma intenção de se lançar algum político na cidade de Jundiaí? Não, hoje eu posso afirmar que meu interesse é só da política de ordem. Só meu interesse é estar na OAB e trabalhar 100% focado no melhor que a gente puder fazer na nossa gestão para a advocacia. Consequentemente, a OAB faz um trabalho social, então para a sociedade, mas sou 100% focado nisso, não tenho pretensão política. Como nasceu em Jundiaí, eu acho também uma pessoa, um jovem muito inteligente, como você hoje pensa na gestão anterior e na gestão que está agora? Eu não sei se já dá tempo a gente fazer mais ou menos uma comparação de prefeitura, porque o novo prefeito realmente acho que deve ter 4 meses, é isso? É, por 4 meses. 6 meses, quer dizer, 6 meses. Eu não sei se já dá tempo a gente, você me responder isso aqui. Como você acha que estava a gestão anterior e como você acha que está a gestão de hoje? Sim. A gestão anterior, que vem numa sequência do mesmo partido, inclusive o prefeito foi por 2 mandatos, fez um trabalho bom na cidade. Sim. Jundiaí hoje tem os melhores índices do estado e do país. Então, eu falo que às vezes que a gente vive numa bolha, porque parece que Jundiaí não é uma cidade do Brasil, quando você compara com a maioria dos municípios Eu também digo mesmo. do Brasil. Mas houve uma oposição que venceu. Já ressalto aqui que não tenho parentesco com o prefeito, apesar do mesmo sobrenome. E está no início do trabalho, e todo início, devido às proporções, a gente passou por isso na OAB, essa alternância, muda todo o corpo de secretários, muda todo o corpo dos funcionários que não são concursados da prefeitura. E com isso é um momento agora de adequação, de pegarem as situações, entenderem, e agora que estão começando os projetos a ter um início de andamento. Então, o que eu posso dizer é que eu gosto do corpo que foi criado, que a maioria dos secretários são secretários da carreira, eles têm conhecimento técnico das pastas que eles estão liderando, que muitas vezes a gente vê em prefeituras que alocamentos políticos de pessoas que não têm o conhecimento, né, não são da área das pastas que pertencem, e que agora a gente tem que torcer. Independente se apoiou A ou B, a gente tem que torcer para o sucesso da nossa cidade, e o sucesso da nossa cidade depende de um bom trabalho da nossa prefeitura atual. Então, Legal. temos que seguir nisso. É o que eu digo também, eu torço que dê certo. Sempre. Tem que dar certo. A gente tem que ser otimista. Hoje mesmo né? nós Sempre tivemos uma torcer. reunião ali na sessão hoje da Câmara dos Vereadores. Até parabenizei os vereadores pelo trabalho que vem fazendo. Cada um faz do seu jeito, como pode, mas estão trabalhando. E os que realmente sabem que o braço do prefeito é os vereadores e os secretários. Então, eu acho que para ser com 6 meses, eu acho que eles estão fazendo um belo trabalho. E pela ordem, eu tenho reuniões na prefeitura mensalmente, em diversos aspectos. E o que eu posso afirmar é que estão trabalhando. Porque Que bom. se você for às 6 da tarde da prefeitura, vai estar bastante gente lá trabalhando. Então, isso não pode se negar. Doutor Daniel, quantas comissões tem na OAB aqui de Jundiaí hoje? Vou deixar a Jéssica responder. Olha, de cabeça, gente, eu posso ser que eu erre alguma coisa, mas estamos em torno de 60 comissões temáticas. Puxa vida. Então, a ordem conseguiu abranger
praticamente todos os temas relacionados a direito e a sociedade civil. Qualquer tema que você perguntar, provavelmente a gente vai ter uma liderança à O frente. que está pungente hoje lá na ordem? Assim? Qual a comissão que está com o projeto aí que está brilhando os olhos? Muitas comissões, Tem muitas bastante comissões, tema. exatamente. Para que a gente consiga trabalhar e dar atenção para as comissões, a gente acabou dividindo, né, as coordenações das comissões. Então, cada diretor preside ali, acompanha o projeto de perto de umas 10, 15 comissões, mais ou menos. E é muito legal porque todos os presidentes estão bem ativos. Então, trazem projetos novos, promovem eventos, participam de outros eventos, de outras temáticas, então eu acho que está sendo uma gestão assim bem movimentada, né? Tem Legal. dias que a gente está a semana toda na OAB, Nossa, é porque bastante tem trabalho. evento de diversos assuntos, assim, então o pessoal está trabalhando bastante. E é muito legal, né? Porque é um trabalho voluntário. Então você vê ali que são pessoas que realmente se dedicam pela causa, porque gostam de estar ali, porque querem incentivar o estudo, participar e trazer conhecimento, assim, não só para os advogados, porque às vezes as pessoas acham que os eventos que a OAB promove são restritas aos advogados, mas não, ela é aberta para qualquer pessoa que queira participar. Então é isso que a gente está tentando mostrar cada vez mais, essa inclusão, tanto de advogados como da sociedade civil também. Olha aí que bacana. Eu fiquei curiosa, porque deve ter alguma comissão de direito do trabalho lá, né? Tem sim. Muito atuante. Tem de direito muito sindical, maior. inclusive. Direito sindical. E essas comissões devem estar acompanhando aí as discussões sobre a escala 6x1, né? Nós aqui do sindicato aí defendemos o fim da escala, que é uma escala análoga à escravidão, né? Praticamente. Qual a opinião da ordem nesse sentido, sobre esse assunto? Quer responder? Você que é advogado trabalhista? Eu vou iniciar, então. Eu vou deixar essa Olha, bucha, deixa com o olha, presidente. Qual a sua opinião Vai passar a bola. sobre a escala 6x1? Olha, eu sou um pouco suspeita para responder essa pergunta, né? Porque eu trabalhei durante 7 anos no sindicato dos empregados. Então, eu consigo ter essa visão dos empregados mesmo, que trabalham nessa escala 6x1, que precisam dividir esse tempo de trabalho com o descanso, que muitas vezes também acaba sendo suprimido. Então, minha opinião particular, né? Vou deixar Jéssica. claro, Jéssica, que não tem a ver Por com favor. o entendimento da ordem. Eu sou contra a escala 6x1, por todos esses motivos e por ter vivenciado, acompanhado de perto mesmo a situação dos empregados que trabalham nessa situação. Mas, em relação à ordem, a gente busca trazer o diálogo. Então, a gente vai conseguir demonstrar os pontos a favor e conseguir também demonstrar os pontos que são contra, para que daí as pessoas, analisando esses entendimentos, consigam perceber, olha, eu sou mais a favor desse, eu sou mais a favor desse outro ponto. Então, a gente, como instituição, mostra os dois pontos. Mas a minha opinião particular é que eu gostei da sou sua contra opinião. mesmo. Parabéns, tá? Bom, sai bem, sai bem. Doutor Daniel, pediu. Se eu puder complementar, infelizmente essa questão no país virou uma questão politizada. Se Sim. você defende a escala, você é de um lado. Se você defende o fim dessa escala, você é de outro. Então a ordem tem que tomar muito cuidado, porque a ordem é um instrumento apartidário. Não temos viés político partidário. Mas é lógico que o mundo ideal seria se o cidadão tivesse mais tempo para se cuidar, para ficar com a sua família, para ter suas atividades particulares ali ao trabalho. A única coisa que temos que fazer é fazer isso com cuidado. Eu acho que as leis no Brasil surgem sem ouvir todos os envolvidos, muitas vezes. Então temos que ouvir os dois lados e para que seja uma construção conjunta e que todos se preparem para isso. Se você simplesmente chegar a partir de hoje vai mudar tudo, os empresários também serão prejudicados. Sim. E os próprios empregados às vezes serão prejudicados porque eles dependem da empresa funcionando para ter o seu trabalho. E se você quebra a empresa, de repente, vai ter demissão, vai ter muita gente sem emprego. Então, o que eu puder complementar ao que a Jéssica falou, eu só gostaria que a gente tivesse uma discussão envolvendo todos os entes e que seja, se houver essa alteração, como eu disse, seria o mundo ideal, que seja orquestrada, que seja ordenada e não numa martelada e que fique com viés político partidário. Tem que ser para o melhor para a sociedade. Perfeito, perfeito. Vou
Hoje é muito importante o que o senhor acabou de falar, o que a Jéssica acabou de falar, porque a Jéssica realmente não podia ser contra a opinião dela, mas travou do sindicato. Eu ia ficar espantado se ela tivesse falado alguma coisa contra. Você está correto com o que você falou, mas a minha imaginação é... Agora mesmo nós tivemos na OIT falando sobre trabalho decente. A gente sabe que os trabalhadores, ele precisa descansar, porque se não descansar, a gente sabe que ele trabalha atropelado, trabalha insatisfeito e o serviço realmente não rende. Porque se o empresário realmente fizesse uma coisa correta, pegasse 2, 3, 4 turnos, não sei, podia até pensar que desse certo, eu não sei. Mas se não faz assim, então nós sindicalistas somos totalmente contra o 6 por 1. A gente sabe que nós estamos correndo atrás de 48 horas, agora nós estamos correndo atrás de 40 horas já. Realmente foi discutido isso também lá na OIT, e estamos discutindo sobre os próprios sindicatos centrais e federações aqui no Brasil, e o que a gente é contra, porque a gente acha que realmente o trabalhador fica muito cansado trabalhando. O cara precisa ficar com a esposa dele, ir no shopping, no pesqueiro, e passear, ir na casa da sogra, na casa da mãe, ver os filhos, jogar bola com os filhos, e fazer o churrasquinho com a família. Se falar 6 por 1, não vai ter tempo. O único dia que ele vai ter para fazer isso, ele vai descansar para dormir, porque o cara está morrendo. Em vez de o cara viver 70 anos, vai viver 50, 40. E que não aguenta. Não aguenta, é um ser humano, é um bicho ser humano. Ele que precisa de descanso. Ele precisa trabalhar para poder dar o sustento para a família. Mas se ele trabalhar cansado, vou repetir novamente, o cara não vai trabalhar com o poder que ele tem trabalhando descansado. Ele não vai. Ele vai trabalhar cansado, ele vai trabalhar chateado, pé da vida, pensando em dar prejuízo para o próprio patrão dele. E aí eu acho que realmente seria mais ruim para o patrão do que se ele não visse isso aqui e realmente acabasse com esse 6 por 1. Posso só, no gancho da sua fala, voltar para meus tempos de educação física? Que o lazer é uma área da educação física também. Porque o lazer é tão importante quanto a atividade física para a saúde da pessoa. E o lazer é garantido constitucionalmente, assim como o acesso à saúde, à educação, ao trabalho, o acesso ao lazer está previsto na Constituição. E deve ser prezado porque muitas vezes é negligenciado. O lazer é muito importante para qualquer ser humano e importantíssimo para a sua manutenção da saúde. Parabéns, Daniel. Realmente é verdade. Tem que realmente ter um lazer para as pessoas, para a família. Se a família não tem lazer, gente, é só guerra, é só problema. Inclusive, eu queria até salientar por que nós defendemos o fim da escala 6 por 1. Justamente porque os estudos internacionais mostram que o funcionário descansado rende mais. Então, muitas vezes, o empresário, quando pensa em acabar com a escala, ele vai pensar que ele vai ter prejuízo. Mas não é, ele vai ter um funcionário mais satisfeito e logo vai render mais, vai vender mais. Então, a empresa vai lucrar mais. Ele tem que pensar sobre esse aspecto. E falando sobre lazer, o sindicato oferece, aqui a doutora Jéssica sabe, conhece muito bem a estrutura, o sindicato oferece uma estrutura de lazer de 5 estrelas, né? A FEComerciários, que é presidida pelo deputado federal Luiz Carlos Mota, que tem essa estrutura e oferece para todos os comerciários do estado de São Paulo, é hotel, parque aquático, centro de lazer em frente à praia, tudo com preços acessíveis para o comerciário. Então, se ele trabalha numa escala 6 por 1, às vezes nem adianta a gente oferecer todos esses benefícios se ele não vai ter tempo para ir curtir, né? Então, isso já é uma bandeira nossa para que ele possa, inclusive, curtir toda essa estrutura que a federação e os sindicatos oferecem para os comerciários, né? Vão derrubar nossa parede aqui daqui a pouco. E aí, pensando nesse sentido e o papel dos sindicatos na cobertura do lazer, a gente defende ainda mais, porque já que tem uma estrutura oferecida aqui pela federação para todos os comerciários, nada melhor do que fazer ele trabalhar menos para poder curtir, né, toda a estrutura a qual ele tem direito, né, presidente? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Isso é muito, muito importante estar conversando aqui, dialogando, batendo papo, porque muitas pessoas estão ouvindo a gente. E realmente, muitas vezes, vai ligar para tirar suas dúvidas. E eles estando ouvindo, isso aqui é importante. Muito, muito, muito. Bom, para finalizar aqui, a gente tem aquela pergunta de sempre, né? Como é que faz para conciliar trabalho e família? Falando em lazer, em todas essas questões humanas. Presidir a ordem não deve ser uma coisa fácil, né? E aí, para um jovem que tem todos os planos da vida, tem família, como é que é conciliar tudo isso? Não é fácil. Imagino. Eu tenho uma rotina bem puxada. Hoje eu chego no escritório 6, pouco da manhã, e paro de trabalhar envolvendo escritório e OAB 8 da noite normalmente. Nossa. Então
Eu falo que eu só vou para minha casa tomar banho e dormir. Mas uma vantagem que eu tenho que favorece esse momento é que hoje eu não tenho filhos, sou solteiro, então eu não tenho essa obrigação, mas tenho minha família, tenho minha mãe, meus irmãos, minha sobrinha, que é meu xodó, minha válvula de escape, minha filhada e minha outra sobrinha de São Paulo. E óbvio que eu tento dedicar o máximo que eu posso para eles, mas exige muito do tempo. A OAB é um órgão que demanda muito trabalho. Eu me dedico praticamente metade do meu dia para a OAB, metade para o escritório, que é onde eu tenho o meu ganha-pão. E me viro para conseguir fazer isso acontecer. Virar nos 30, né? A doutora Jéssica também não é casada, ainda não tem doutora. filho. É. Você já é casada, né? Sou Já é sim. casado, mas não tem filhos ainda. Não, mas eu acho que para conseguir conciliar, você precisa ter uma rede de apoio também, né? Então, é como o Daniel falou, a gente acorda cedo para conseguir dar conta das demandas do dia e às vezes 8, 9 horas da noite a gente ainda está cumprindo essas agendas. Então, no meu caso específico, né, que eu sou casada, muitas vezes meu marido vai junto. Então, Leva na marmita. É advogado já, por osmose. Vira e já mexe, pode assim, assinar. exatamente, porque a gente precisa fazer as adaptações, né? Vamos sair para jantar? Vamos, mas primeiro eu tenho que cumprir esse compromisso. Tudo bem, eu vou junto com você e depois a gente vai. Então, eu acho que essa rede de apoio da pessoa estar com você, ser participativa, ajuda também, porque é um momento, né? É uma fase. Então, daqui 3 anos, será uma nova gestão, serão outras pessoas que vão estar ali ocupando meu lugar, que vão participar também. Então, nesse período, né, que eu estou ali à disposição da ordem, eu acho que ter essa rede de apoio é essencial, porque ele e o resto da minha família conseguem compreender e acabam participando também. Então, olha, não dá pra Jéssica ir. envolve, Então, né? a gente vai até ela. Olha aí, Então, perfeito. acaba dando certo, né? Porque eles ainda têm até um conhecimento que muitas vezes eles nem imaginariam que teriam, né? De um assunto específico, uma palestra que às vezes tem um tema um pouco mais voltado para o jurídico, mas às vezes não. Então, é uma caixinha de surpresas. Eu sempre levo todo mundo para a OAB e falo, vamos sair. Mas depois, participa comigo, que Olha daí eu vou aí, com vocês. já E aí dá acrescenta o certo. conhecimento ali para a família, né? Exatamente. Então, acaba que assim, a gente vai dando um jeitinho, né? Legal. É puxado, é bem puxado, mas dá certo. Olha aí. Mais Ó, que legal. Daniel, para mim é uma satisfação grande, imensa, ter você aqui no nosso Padsim, o presidente da OAB, o presidente do povo, que para mim é do povo também, entendeu? Satisfação, eu quero ver outras vezes você aqui com a gente também, se Deus quiser. E você, Jéssica, parabéns para você. Para mim é uma satisfação também ter você aqui comigo. Foi nosso funcionário aqui do sindicato, era porque saiu, funcionário exemplar. Então, hoje ela está realmente continuando o trabalho dela com o escritório. E lá na UB, para mim é uma satisfação ter você aqui comigo. Quero você outras vezes aqui também, participando desse Pode Sim. Muito obrigado a todos. Vocês têm algum recado para deixar para os nossos ouvintes e telespectadores, Primeiro, internautas? eu quero agradecer essa oportunidade, né, de abrir esse espaço para que a gente tenha esse bate-papo, que leve essa mensagem até os comerciários e, né, trazendo o tema central, que as pessoas busquem um estudo. Independente do que a pessoa almeja ali, que ela tente, que ela consiga ir atrás, que o caminho não é fácil, mas no final, com certeza, dá certo. Então, eu agradeço muito o espaço, a oportunidade, viu, Milton? Pelo tempo que eu trabalhei aqui também e por todas as portas abertas que você sempre deixou para mim. Eu agradeço muito. Está sempre aberto. Presidente, alguma mensagem, um recado? Primeiro, agradecer pelo convite. Foi uma honra estar com vocês aqui, Milton, Caíta. Foi um momento muito agradável, né, nessa tarde. E mais agradável ainda estar com a Jéssica, que é uma parceira de trabalho muito importante e já é uma amiga. E como ela falou de família, nós formamos praticamente uma família, porque nos ajudamos. O Fábio já é meu amigo. Criamos laços na OAB, que eu acho que isso é o mais importante do trabalho associativo, são os laços que criamos. E dizer que a Ordem está de portas abertas. A OAB tem a sua sede, que chama Casa da Advocacia e da Cidadania. Então, não é só para advogados e advogadas. Todas as nossas palestras, por exemplo, são gratuitas e abertas ao público. Então, se tiver um tema que interessa, temos direito médico, temos direito constitucional, direito do trabalho, direito sindical,
direito empresarial, civil, penal. Temos palestras de todas as áreas e sempre com as portas abertas para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Então, e devolvo agora também o convite para que vocês nos visitem na nossa casa. Obrigado, hein? Não temos um podcast, mas Não, oferecemos uma um hora cafezinho. Vai lá tomar um café, sim, com certeza, com certeza. Como que a gente encontra a ordem nas redes sociais, no Instagram? OAB Jundiaí 33. OAB Jundiaí 33. Acessem lá as redes sociais da OAB e fiquem por dentro de todas as novidades, eventos e acontecimentos da Ordem, que não são poucos, como disse o presidente Daniel. Bom, eu agradeço aqui ao presidente Milton pela oportunidade de estar aqui mediando esse debate, esse bate-papo muito agradável. Agradeço ao presidente por idealizar e criar esse podcast, muito interessante para os comerciários e para levar informação e conhecimento à nossa categoria. Agradeço a vocês pela presença, que abrilhantou aqui nosso podcast, uma presença ilustre, de peso aqui, e foi um programa muito agradável, muito gostoso. Nós estamos aqui nas redes sociais como @Simcomerciariosjundiaí, no nosso site é comerciario.org.br, me deu até um branco agora. Nós estamos na Prudente de Moraes, número 377. Venham nos visitar, conheça a Casa do Comerciário. Nosso centro de benefícios aqui na mesma rua, no número 712. Esperamos vocês aqui, comerciários. Eu me despeço agradecendo mais uma vez pela presença de todos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Um beijo no coração de todos os ouvintes.